falamos sobre a promessa de prover que o Senhor nos dá, falamos sobre promessa de paz, a promessa de um amor incessante, a promessa da presença, que Ele prometeu estar conosco todos os dias. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, meditar à luz da palavra sobre mais uma dessas promessas. E antes da gente começar a meditar na palavra do Senhor propriamente dita, eu quero contar uma breve história para vocês. Uma história que não é minha, mas é de um escritor que eu gosto muito. O nome dele é Henry Nouwen. É um escritor que eu gosto muito de ler, e em um de seus livros ele conta uma parábola, que é a chamada parábola dos gêmeos. Na barriga de uma mãe haviam 2 bebês, e um perguntou ao outro: você acredita na vida após o nascimento? O outro respondeu: claro, deve haver algo após o nascimento. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que vem mais tarde. Aí o outro disse: bobagem, não há vida depois do nascimento. Que tipo de vida seria essa? E o segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez possamos caminhar com as nossas próprias pernas, comer com as nossas próprias bocas, talvez tenhamos outros sentidos que não podemos entender agora. E o primeiro retrucou: isso é um absurdo, caminhar é impossível, comer com as nossas próprias bocas, que ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o que precisamos, mas o cordão umbilical é muito curto. A vida após o nascimento é fora de cogitação. O segundo então insistiu: bem, eu acho que há algo e talvez seja diferente do que há aqui. Talvez nós não precisamos mais desse cordão físico aqui nos prendendo. E o primeiro contestou: bobagem. E além disso, se realmente existe vida após o nascimento, então por que nunca ninguém voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. E isso nos leva a lugar nenhum. O primeiro então disse: bem, o segundo, aliás, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela cuidará de nós. E o primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita nessa história de mamãe? Você está me fazendo rir. Se mamãe existisse, então onde ela está agora? O segundo disse: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela e nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não existiria. Então o primeiro disse: bem, eu não posso vê-la. Então, é lógico que ela não existe. Aí o segundo respondeu: às vezes, quando você fica em silêncio, se você realmente ouvir, você pode perceber a sua presença e ouvir a sua voz amorosa vindo lá de cima. Essa parábola, ela ilustra a nossa dificuldade em perceber que há algo maior preparado para nós, além dessa vida que nós vivemos. Parece que foi ontem que a minha filha mais novinha, essa espoleta, Sara, ela chegou. 2 aninhos e 3 meses. E quando ela veio ao mundo, irmãos, após todos os cuidados que ocorreram no hospital, nós levamos ela para a nossa casa. Sem nenhum esforço, sem nenhum pedido, sem nada que ela tivesse feito, a Sara, ela tinha um lar. Ela tinha um berço, ela tinha comida, ela tinha o que vestir, e isso tudo estava ao alcance dela o tempo todo. Assim como o bebê, ele não pode imaginar plenamente o que existe do lado de fora,
no ventre materno, nós também, muitas vezes, limitamos a nossa visão ao que está na nossa frente. E Jesus nos garante que para a minha vida e para a sua vida existe um lado de fora, preparado por Ele para onde iremos quando deixarmos esse tempo aqui que nós estamos vivendo. E por isso o tema da mensagem de hoje, e a última da série, é a promessa de um lar. E por isso eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. E vamos ler dos versos de 1 a 4. João 14, de 1 a 4. Leia comigo o verso primeiro, vamos juntos? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Leia comigo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Senhor. Pai Santo, te agradecemos pela palavra que foi lida aqui e rogamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Que seja o Senhor ministrando a palavra e de forma eficaz no coração de cada irmã e cada irmã aqui presente essa noite. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo de João, do Evangelho de João, ele está inserido naquilo que nós chamamos de o discurso de despedida de Jesus. Quando ele começa, na verdade, no 13 e vai até o 17. Esse discurso, ele acontece na noite anterior da crucificação de Jesus, durante a última ceia, ou seja, de forma mais precisa, aí era quinta-feira. E esse contexto dessas falas de Jesus, ele é carregado de uma tensão enorme entre os discípulos, entre os que caminhavam próximo a Jesus. Eles estavam reunidos no cenáculo, e na cidade de Jerusalém, e naquela noite ele seria traído e ele seria levado para ser julgado. Os discípulos, eles estão confusos, eles estão com medo, e após anunciar essa partida que ele anuncia, e o pessoal fica assim, como assim? Eu vou preparar lugar para vocês, né? Como é que isso vai acontecer de fato, né? Na verdade, o que Jesus estava anunciando era justamente a sua morte, a sua punição, a sua ressurreição e a sua ascensão no céu. Quando lemos esse texto, fica claro que o coração dos discípulos andava triste, andava abatido, andava angustiado, e talvez esse seja o seu cenário aqui essa noite. Talvez você tenha chegado aqui com essas dúvidas, algumas dúvidas a respeito da sua vida, talvez você tenha chegado aqui sobre um coração angustiado pelas questões das mudanças que chegam. Como vai ser daqui para frente, as mudanças que aparecem em nossa vida, sofrendo diante de uma situação que tem tirado a paz do seu coração. E nesse cenário, Jesus oferece para todos nós, não apenas para os discípulos, algumas palavras de conforto, revelando uma promessa que vai muito além das dificuldades momentâneas desse tempo, dessa nossa vida. Ele está indo preparar um lugar para eles e promete voltar para buscá-los. Eu fico pensando, irmãos, e quando a gente lê o texto, a gente fica imaginando como essa promessa, e eu creio que provavelmente Maria possa ter sido uma dessas testemunhas, é provável que sim. Mas eu fico imaginando como essa promessa chegou no coração da sua mãe, da mãe de Jesus, Maria, que quando
chegada do próprio Cristo, ele não tinha um lar preparado. Foi um lar improvisado, um lar às pressas. E agora ela sabia bem que lar esse Cristo estaria preparando, não apenas para os seus discípulos, mas para ela própria e para todos nós que estamos aqui essa noite. E a primeira lição que eu quero destacar com você aqui está no verso 1. E essa lição é o seguinte: meu irmão e minha irmã, eu não sei qual o cenário do seu coração aqui essa noite, mas o que eu tenho para falar para você, e diante de Deus eu quero trazer essa palavra aqui, é para que em nome de Jesus você não se renda à tristeza, que você não se renda à angústia. A sua segurança não está nas circunstâncias. Não se renda à angústia, não se renda à tristeza, não se renda às questões que têm acontecido na sua vida, porque a sua segurança não está nas circunstâncias. Olha como é que começa o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Jesus começa abordando uma angústia natural que os discípulos estavam se sentindo ali diante das incertezas que vinham pela frente. Não se turbe o vosso coração, acalma teu coração. Acalma teu coração. E mais ainda, Jesus não apenas reconhece essa realidade, Jesus conhecia exatamente o que se passava nos corações daqueles que estavam à sua volta, mas ele sabia exatamente a solução para cada uma dessas ansiedades. Credes em Deus, credes também em mim. E a confiança em Deus, a confiança em Jesus, é o antídoto que nós temos à nossa disposição para todo e qualquer medo. Se você crê nisso, diga amém. Veja bem, essa confiança não é apenas uma questão de uma fé vaga, ou então um pensamento positivo, ou então um coração otimista, mas é uma confiança ativa na presença de Jesus, daquele Jesus que estava prestes a enfrentar uma cruz em nosso lugar. Irmão, o que tem tirado a sua paz hoje? O que está transtornando o seu coração? Quantas vezes os nossos corações estão perturbados pelas circunstâncias da nossa vida? A palavra do médico pode tirar a tua paz. A palavra do trabalho, a palavra do seu patrão, ela pode tirar a tua paz. As lutas na sua família, elas podem tirar a sua paz. As dificuldades financeiras que talvez você esteja enfrentando, elas podem tirar a sua paz. As incertezas diante do futuro, as decepções que nós temos mundo afora, o medo e a ansiedade, as questões emocionais, tudo isso pode tirar a tua paz, mas quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, Ele nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. Credes em Deus, credes também em mim. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está e sempre esteve no controle de tudo. Quando nós cremos em Jesus, mesmo nos meios da tribulação, mesmo no meio dos problemas que nós temos vivido, nós temos uma promessa que o seu coração não precisa ficar perturbado. Irmão, em nome de Jesus, descansa nessa promessa. Em nome de Jesus, não se turbe o vosso coração. Em que áreas da sua vida, talvez hoje você precise caminhar, confiar mais plenamente em Cristo? Que áreas da sua vida você precisa depositar de fato essa confiança? Pense sobre isso. Pense sobre isso e lembre-se que a nossa segurança não está nas circunstâncias,
dessa breve vida que vivemos. Existe mais. Existe algo lá fora para mim e para você. Não se renda à tristeza. A sua segurança não está nas circunstâncias. O texto ainda continua. Vamos para o versículo 2. O que diz lá no verso 2? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Existe um termo que a gente fala muito, né, que foi cunhado assim pelo apóstolo Pedro, que ele diz na sua primeira carta, que nós somos como peregrinos e forasteiros nesse mundo, né? É isso que ele escreve. Que nós estamos nesse mundo apenas de passagem. E Jesus, ele revela uma imagem, que é a imagem de um lar celestial, que ele vai preparar para nós. Ele fala, na casa de meu pai. E essa expressão indica um lugar de segurança, um lugar de comunhão íntima e próxima com o próprio Deus. A promessa de Jesus vai muito além de apenas um lugar físico, uma moradia, uma casa construída ou algo assim. Preparar um lugar representa, na verdade, uma restauração completa da nossa comunhão com Deus. A comunhão que foi outrora perdida desde Adão. A comunhão, muitas vezes, deficitária por causa do pecado que a gente carrega. A comunhão que é perdida na nossa forma, como a gente se porta muitas vezes, com o coração rebelde diante do Senhor. Essa comunhão desse local, desse lar celestial, é uma comunhão plena, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais separação. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18, diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Muitas vezes nós buscamos aqui na terra aquilo que nós vamos encontrar somente de forma plena no céu. Procuramos uma paz plena, procuramos uma honestidade plena, procuramos uma segurança total, buscamos tudo isso, mas nós só encontraremos de fato, de forma plena, quando estivermos na presença do Senhor. A busca de segurança, de conforto, de pertencimento, ela é legítima para a nossa vida hoje. Nós buscamos isso, procuramos nos cercar de todo o cuidado, mas a nossa vida não deve ser vivida com esse contexto, tentando essas coisas que nós jamais conseguiremos aqui. Pelo contrário, a nossa consciência ela deve ser guiada, sabendo que o nosso verdadeiro lar não é aqui. Nós somos forasteiros, peregrinos, e o que nós fazemos hoje reverbera para toda a eternidade. E viver, irmãos, com a perspectiva da eternidade, faz toda a diferença para a sua vida, e eu sou testemunha disso. Viver com os olhos no céu faz toda a diferença quando nós olhamos e entendemos que os sofrimentos que nós passamos aqui são momentâneos. E a pergunta que mais uma vez eu faço a você, uma outra pergunta: será que você tem vivido dessa forma, sabendo que a sua morada celestial e eterna não está aqui nesse momento? Será que você sabe e vive dessa forma, entendendo que o tempo que nós passamos aqui é muito curto, é muito pequeno, é muito fugaz? Como é que essa perspectiva, ela muda a maneira como você encara as situações da sua vida? Aqui, de fato, é um lugar de lágrimas. É um lugar onde nós encaramos e vivemos as decepções da vida, onde nós choramos, onde nós nos arrependemos, nos decepcionamos, choramos lágrimas de dor, lamentamos as notícias, as más notícias, lamentamos os diagnósticos, enfrentamos perda, vivemos à base de incertezas, angústias, tribulações, mas o céu é o lugar
plena paz. O céu é um lugar onde nós teremos a nossa comunhão restaurada. No céu as nossas lágrimas serão todas elas enxugadas. Todas as nossas lutas terão um fim. O céu é o lugar preparado para os que creem em Jesus. Essa é a segunda lição que nós temos. O céu é o lugar preparado para os que creem em Jesus, mas nós não paramos aqui ainda. Seguimos para o verso 3. O que diz lá no verso 3? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A terceira promessa, a terceira lição que nós temos aqui é que Jesus voltará. E Ele prometeu nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Se você crê nisso, diga amém, irmão. Jesus voltará. Mais ainda, Ele não promete preparar um lugar somente, mas também garante que Ele voltará pessoalmente para buscar os seus. Pode passar aí, Esther, por gentileza. E essa é a promessa central da nossa vida cristã. A promessa central que nós vivemos quando nós falamos sobre o que é a vida cristã, como nós vivemos a nossa vida cristã. O fato é que quando nós olhamos uma visão futura, é que nós dizemos com todas as letras e anunciamos por toda a terra que Jesus Cristo voltará. Ele não nos deixará órfãos. Ele prometeu que voltaria para voltar e para buscar a sua igreja. E olha o que ele diz: para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, ele revela que o objetivo último de Deus é que a nossa união seja eterna com Cristo. Que no final das contas, essa união da igreja e de Cristo, ela vai ser uma união eterna, uma união plena. E a certeza do retorno de Jesus, meu irmão e minha irmã, ela deve moldar a forma como nós vivemos hoje. Ela deve moldar o nosso coração. Saber que Cristo voltará vai dar ao teu coração e deve dar um senso de urgência, de uma vida em santidade, de uma vida que busca o Senhor, de uma vida que se afasta do pecado, de uma vida onde você pensa que vale a pena se dedicar ao que é eterno. Quando nós temos o senso de urgência de que Cristo vai voltar, a nossa vida muda radicalmente. A forma como nós olhamos para as coisas muda radicalmente. E nesse ponto aqui, também cabe um alerta. E esse alerta serve para você essa noite. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse daqui a poucos minutos, será que você estaria preparado para ir com Ele para esse local? Viver de forma plena e eterna, uma comunhão com o próprio Deus para a eternidade. Será que você estaria com o coração tranquilo e preparado para esse momento? Quando será? Nós não sabemos. Mas nessa promessa nós confiamos. E ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Por isso, irmãos, viver em prontidão pela volta de Cristo significa ajustar a nossa vida, as nossas emoções, o que nós fazemos à cruz de Cristo. Viver com os olhos na eternidade significa que nós entenderemos o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e que as demais coisas nos serão acrescentadas. Querido irmão, nós vemos que Jesus, Ele oferece para nós uma coisa que o mundo jamais vai ser capaz de dar. Jesus hoje oferece para nós paz em meio às tribulações, oferece uma promessa de um lugar eterno e a certeza da sua volta. O mundo jamais vai conseguir dar isso aqui para mim e para você.
E é sobre essa promessa que eu quero incentivar você a refletir com carinho sobre cada uma delas para a sua vida. Ele nos diz para nós não deixarmos o nosso coração ser perturbado por essas dificuldades, por essas coisas, para que nós confiemos nele, porque ele preparou um lugar para nós. E se por um acaso você está aqui essa noite e ainda não entregou de fato a sua vida para Cristo, eu quero dar essa oportunidade para você aqui essa noite. Eu quero convidar para que você feche seus olhos. E diante do que nós falamos aqui, o meu convite é para que você faça uma oração sincera diante de Deus. Talvez você esteja vivendo hoje uma vida com um olhar para outras prioridades. Talvez essas outras prioridades tenham tirado a sua paz, talvez elas tenham abalado o seu coração. Talvez a chama do Espírito Santo já não brilha, já não queima mais como antes. E eu quero que você faça desse momento de oração silenciosa uma oração sincera com Deus. Se você deseja assumir de volta ou pela primeira vez um compromisso real e sincero com Deus, faça isso agora diretamente com Ele em oração. Oremos, falemos com o Senhor.